população ativa e setores de atividades. Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa primeira aula, que nós trabalhamos sobre gerações, gênero e atividades econômicas. Iremos dar continuidade a essa aula que já iniciamos aí. Falar sobre população ativa e setores de atividades. Então vamos lá? Todo país, seja ele subdesenvolvido ou desenvolvido, possui uma população economicamente ativa. Essa parcela do contingente populacional representa todas as pessoas que trabalham ou que estão procurando emprego. São essas pessoas que produzem para o país e que integram o sistema produtivo. População economicamente ativa, ou também conhecido como PEA, é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho, ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. Não há um método consolidado em todo o mundo para definir aqueles que fazem parte da PEA. Por exemplo, nos países subdesenvolvidos, o índice inclui os indivíduos que possuem entre 10 e 60 anos. Já nos países desenvolvidos, geralmente considera-se apenas aquele que possui mais de 15 anos de idade. Assim, a parte da população que está desempregada, que não busca emprego, como crianças, menores de 10 anos, estudantes que não trabalham, donas de casa que exercem apenas funções domésticas não remuneradas, entre outros, é incluída naquilo que se denomina por população economicamente inativa. A população economicamente ativa costuma ser dividida pelos 3 setores de atividades econômicas, que aqui nós podemos observar: primário, secundário e terciário. O setor primário inclui todas as pessoas que trabalham nas atividades primárias, tais como agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e atividades extrativas. O setor secundário abrange todos aqueles que trabalham em indústrias, seja ela indústria de base, petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas, as indústrias intermediárias, fábrica de motores, ferramentas, autopeças, como também as indústrias de bens de consumo, alimento, bebida, móveis, eletrônicos, têxteis e etc. E o terciário, que compreende o conjunto de pessoas que trabalham tanto no comércio, transportes, educação, saúde, prestação de serviços, entre outros. Como se observa nessa imagem, o setor primário é basicamente rural e o setor secundário e terciário são principalmente urbanos. O setor primário abrange grande porcentagem da população ativa dos países poucos industrializados. Mas, à medida que um país vai se industrializando, essa porcentagem diminui e aumenta a do setor secundário no início, e principalmente a do setor terciário. O setor que mais se expande nos últimos dias e emprega a maior parte da mão de obra é o terciário. Por esse motivo, alguns autores sugerem dividi-lo em 2. O terciário seria o comércio e o quaternário incluiria os serviços em geral. Mas essa divisão ainda não é aceita pelas organizações internacionais. Segundo os dados de 2010, a população economicamente ativa do Brasil era de 101,9 milhões de pessoas, o que corresponde a 53,4% da população total. Veja que isso já muda para os dados de 2016, enquanto em 2010 o setor primário empregava 17,1%, nós observamos aqui que o setor primário emprega apenas 7% da população economicamente ativa do Brasil. O setor secundário, que empregava 22,2% da população ativa, passa em 2016 a empregar 28% dessa população. Da mesma forma, a gente verifica aqui no setor terciário, que em 2010 empregava 60,7% das pessoas, tanto em comércio quanto em serviços, passa agora a empregar 65% dessa população. No setor primário, há uma progressiva mecanização das atividades do setor. A agropecuária aumenta sua produção ao mesmo tempo que necessita cada vez menos mão de obra. Esse setor apresenta uma diminuição relativa nas últimas décadas, conforme nós observamos entre os anos
de 2010 e 2016. Lembrando que em 1980 empregava aí cerca de 30% da força de trabalho do país. Apesar de ter perdido a antiga supremacia econômica, a agropecuária brasileira continua sendo um grande empregador. Cabe ainda notar que a proporção da população ocupada no setor primário é cerca de 15% maior que aquela que reside no campo, o que significa que muitos trabalhadores rurais moram em cidades ou vilas. Esse é um dos problemas da definição da cidade e população urbana no Brasil. Muitas localidades pequenas, com até 5.000 habitantes, dependem basicamente da agropecuária. Aqui são classificadas como cidades ou vilas, mas em outros países, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Canadá, seriam consideradas povoados rurais. Com 22% da população ocupada no setor secundário, esse setor revela uma grande industrialização para um país do sul. Além disso, comparando essa porcentagem com a de 1980, em que o setor empregava cerca de 25% da população ocupada, nota-se o início da modernização industrial, com a mecanização ou a robotização das tarefas, pelo menos em algumas áreas. Essa queda percentual dos trabalhadores na indústria só não foi maior porque as estatísticas incluem no setor secundário os empregados na construção, pedreiros, encanadores, pintores, eletricistas e etc., mesmo que trabalhem por conta própria. Com 60,7% do total da população ocupada, o setor terciário apresenta crescimento notável, pois empregava 19,8% da força de trabalho em 1940 e 33,3% em 1960. Em parte, esses dados mostram mais um aspecto da modernização do país. De fato, o desenvolvimento econômico vem acompanhado, de um lado, de uma progressiva mecanização de tarefas, especialmente nos setores secundário e primário. De outro, observa-se uma expansão de atividades do comércio e de serviços em geral. O setor terciário brasileiro inclui o sistema bancário, o comércio e a educação, as empresas de assessoria, contabilidade e advocacia, os serviços médicos, hospitalares, os serviços públicos, os prestadores de serviços como consertos de carros ou eletrodomésticos, limpeza, cuidados com o corpo ou atividades físicas, entre outros. Até hoje, não predominam nesse setor as empresas modernas e muito menos mão de obra qualificada. E há um imenso número de empresas arcaicas e um número bastante grande de subempregados e desempregados. Ainda existem muitos intermediários e serviços sem relevância do ponto de vista econômico, com uma produtividade média baixa, embora ela venha aumentando nas últimas décadas. Desemprego e setor informal. Analisando essa evolução do desemprego no gráfico, nós observamos que aqui, a partir de 1990, os índices de desemprego vêm aumentando no Brasil, a partir daqui, até em torno de 2004. Embora tenha conhecido nesse período aí uma pequena queda a partir de 2005, conforme nós podemos verificar aqui, a partir de 2005. A taxa de desemprego na população economicamente ativa no Brasil era aí de cerca de 5% do total nos anos de 1980. E em 2010, como vimos, era de 7,1%. Contudo, ela foi maior nos anos de 1990 e no início desse século, quando a economia crescia pouco ou ficava estagnada. E a taxa de desemprego atingiu aí a cifra de 9% da população economicamente ativa. A atual taxa de desemprego ela é mediana em termos internacionais. Existem países com ainda elevadas taxas de desemprego. Segundo dados, conforme nós podemos observar aqui do G1, em 2016, a África do Sul possuía aí um contingente desempregado de 26,6%, seguido pela Espanha, 19,9%, Montenegro, 17,3%. O Brasil se localizava aqui, com 11,6%. No Brasil, conforme nós podemos verificar nessas colunas do gráfico, nós vamos observar que de 2012 para 2018 houve um crescente aumento do desemprego no Brasil, saltando de 2012
de 7,4% da população desocupada ou desempregada para uma porcentagem de 12,3% em 2018. Claro que houve um recuo entre 2018 e 2017, ou seja, houve uma pequena diminuição do número de desempregados, mas permanecendo em alta. A média do contingente de desempregados em 2018 foi em torno de 12,8 milhões de pessoas, 6,1 milhões a mais do que registrado em 2014. Esse número de desempregados em 2018 reflete, assim, os dados do mercado de trabalho, segundo o cenário de recuperação marcado pelo crescimento de trabalhos por conta própria e informais. De modo geral, o desemprego aumentou sensivelmente em quase todo o mundo, a partir da chamada Revolução Industrial. O aumento foi significativo durante determinado período devido ao avanço da mecanização de tarefas que antes eram realizadas por muitas pessoas, por meio da robotização nas fábricas e da informatização em bancos e escritórios, além da secular mecanização do campo. Essa mecanização praticamente já se completou nos países desenvolvidos, mas continua a ocorrer em grande parte nos países subdesenvolvidos, eliminando um bom número de empregos agrícolas. Períodos de crise, entretanto, ocasionam um aumento dos níveis de desemprego, que pode se manter por vários anos, como os que ocorreram em 2008, iniciada nos Estados Unidos, ou em 2011 e 2012 na Europa. O avanço da globalização também contribuiu para a expansão do desemprego, pelo menos em algumas áreas e países. Com a concorrência global ou internacional, as empresas têm de ser mais competitivas, oferecendo produtos ou serviços melhores e mais baratos. Por isso, geralmente, promovem um enxugamento nos seus gastos, sobretudo com pessoal, funcionários, o que ocorreu muito no Brasil a partir dos anos de 1990. No entanto, a globalização também ampliou a oferta de empregos em certas regiões, em especial nos países que se modernizaram e se industrializaram. Esse é o caso da China, da Índia e de vários outros países, incluindo o Brasil nos últimos anos, que passaram a exportar muito mais. Expansão do setor informal. Uma das consequências do crescimento das taxas de desemprego no Brasil, que aumentou bastante nos anos 1980 até por volta de 2005, foi a expansão do chamado setor informal da economia. As migrações rural-urbana também contribuíram para a expansão desse setor, que se concentra basicamente nas grandes e médias cidades. Nós podemos verificar que há uma certa estabilidade entre 1980 e 2007 na participação do setor informal no PIB do Brasil entre 1980 e 2007. Desses, 43% são empregados sem registro em carteira, 33% são trabalhadores por conta própria, 13% são pessoas que trabalham sem remuneração, 9% empregados domésticos sem registros em carteira e 2% são pequenos empregadores. Como a economia brasileira cresceu pouco desde os anos de 1980 até por volta do início desse século, às vezes até menos do que o crescimento demográfico, ela não gerou emprego numa proporção suficiente para empregar as novas gerações que ingressam no mercado de trabalho. Isso, no entanto, não quer dizer que apenas os jovens ficaram desempregados. Pelo contrário, muitas empresas começaram a demitir funcionários mais experientes e com mais idade, que ganhavam salários mais elevados, para contratar os novos, que ganham menos. Tal fato gerou uma situação perversa. As pessoas desempregadas com mais de 40 anos de idade passaram a ter grande dificuldade de encontrar um novo emprego, ao passo que existe um número bem maior de menores de idade trabalhando que no passado. A expansão da informalidade no Brasil se deve em grande parte aos elevados custos e burocracia para contratar empregados legalmente. Conforme estudos realizados pelo Banco Mundial em mais de um país, o Brasil possui uma das legislações trabalhistas mais detalhistas e rígidas do mundo. Somente as grandes empresas ou as muito lucrativas podem se dar ao luxo de atender a toda essa burocracia. Para a esmagadora maioria das empresas do Brasil, 98% delas são micros e pequenas empresas, o que constitui um obstáculo para elas.
No conjunto, essas micro e pequenas empresas correspondem por cerca de 50% da oferta de trabalho no Brasil. Trata-se de uma regulação extremamente rígida e que não permite flexibilização, negociações entre empregados e empregadores de diferentes regiões, setores econômicos ou também de empresas. É algo irracional, principalmente se levarmos em conta a enorme diversidade regional e setorial da economia brasileira, o que contribuiu muito para aumentar a informalidade. Ficamos por aqui, pessoal, então até a nossa próxima aula.